Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao universo do direito. Antes da gente falar do tema de hoje, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, também ative o sininho se quiser e se puder, e também nos acompanhe em todas as nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre um tema envolvendo efetividade, principalmente de execuções fiscais. Pode rodar a vinheta, João. Bom pessoal, como eu antecipei e não dei muitos detalhes, o nosso tema do vídeo de hoje é bastante interessante porque fala sobre efetividade das execuções fiscais, que é um tema bastante interessante, não é novo, mas que cada vez ganha capítulos novos nessa discussão bastante importante. O que é interessante nessa temática? É falarmos sobre a questão da efetiva ferramenta da execução fiscal de chegar ao seu objetivo, que é receber aquele valor de crédito tributário. O grande problema é que nós observamos no Brasil uma ineficiência muito grande das execuções fiscais, ou melhor dizendo, uma situação em que o fisco ele tenta a cobrança daquele valor que não foi pago pelo contribuinte a título de valor tributário, e isso vai se arrastando, fazendo com que o judiciário fique abarrotado de processos sem nenhum tipo de eficiência, de eficácia, de solução. Então essas execuções ficam abarrotando todo o nosso poder judiciário, tanto estadual quanto federal, e eles não têm uma efetividade para achar o bem, achar o próprio devedor muitas vezes, e isso fica apenas fazendo volume e causando todo um tumulto no nosso judiciário, fazendo com que o judiciário não consiga dar conta nem dessas execuções ineficientes, ineficazes, e também não conseguem dar andamento naquelas que poderiam ser efetivamente eficazes. Então é sempre uma situação bastante complicada, é algo que não é um tema simplório, porque de certa maneira nós sabemos que é dinheiro público, e dinheiro público não pode ser jogado de qualquer forma aí no ralo. Então é uma discussão interessante e que vira e mexe acaba gerando aí novos contornos. Recentemente o CNJ desenvolveu um estudo exatamente falando sobre isso e de novo batendo nessa tecla das questões envolvendo a efetividade das execuções fiscais. O fato é que muitas vezes existem milhões de execuções fiscais no Brasil em que elas têm muitos anos de tramitação e sequer o devedor foi localizado. E em outras situações o devedor até foi citado, mas não se encontram bens e essa execução fica lá tramitando no judiciário sem qualquer tipo de efetividade. No Valor Econômico, reportagem traz a informação de que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, negocia com o Ministério da Fazenda um acordo nacional para engavetar ações de execução fiscal paradas há mais de um ano, sem citação do devedor ou sem a identificação de seus bens. Segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, citados pelo jornal Valor Econômico, são quase 35 milhões de processos de execução em curso. A ideia que o ministro levou ao governo é de que as ações cujo valor de cobrança esteja abaixo de R$20 mil sejam sumariamente extintas, enquanto os processos envolvendo cifras entre R$20 mil e R$1 milhão sejam arquivados, com possibilidade de desarquivamento em caso de fatos novos, como localização de bens ou do devedor, anota o jornal. Mesmo casos superiores a R$1 milhão seriam eventualmente extintos, mas antes teriam feito um pente fino para identificação de bens ou patrimônio disponível do devedor. Bom, então como nós mencionamos aqui, sempre fica essa grande celeuma, né? O que é melhor? Nós buscarmos esses bens, buscarmos recebimento dessas execuções ou manter essas execuções fiscais que não têm nenhum tipo de garantia de recebimento dos valores tramitando na justiça como se fossem fantasmas. Então isso é sempre muito difícil, porque nós não temos, né, um judiciário que tenha uma estrutura tão grande para o atendimento de todas essas demandas. Então o que acontece é que essas execuções de valor pequeno, né, muitas vezes a maioria das execuções fiscais que nós temos no judiciário, ficam lá tomando tempo dos nossos servidores, sem nenhum tipo de efetividade, eficiência, enquanto que outras grandes execuções acabam deixando de se dar a devida atenção por falta de estrutura, por falta de atendimento. Então, vale aí a discussão, vamos acompanhar esses próximos andamentos. E, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal também teve uma ideia interessante e teve um julgamento que eu queria passar aqui para vocês também, envolvendo o mesmo assunto. O plenário do STF decidiu
decidiu, por maioria de votos, que as execuções fiscais de baixo valor podem ser extintas mesmo sem que tenha sido tentadas outras alternativas de cobrança, como protesto em cartório. A decisão foi tomada em repercussão geral. A tese definida pela Corte prevê a legitimidade da extinção pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Além disso, a tese estabelece novamente que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Portanto, pelo que a gente consegue observar, é que cada vez mais o judiciário está indicando para o fisco a adoção de medidas extrajudiciais e, como última alternativa, levar esses créditos tributários à cobrança no judiciário, porque sabidamente nós não temos uma eficiência muito alta e muitas vezes favorece esses grandes devedores contumazes, o que de certa maneira, em último caso, acaba impactando aí até mesmo na livre concorrência, que é algo bastante impactante, porque muitas vezes eu que pago meus tributos em dia certinho, não tenho nenhum benefício, e o meu concorrente que não paga ainda consegue todos esses benefícios de ter as suas execuções fiscais arquivadas, consegue com isso artificialmente alterar o preço dos seus produtos e dos seus serviços. É um tema interessante que não está perto de ser resolvido, mas vamos passando aqui para vocês novas situações envolvendo o tema. Esse foi o nosso vídeo de hoje, agradeço mais uma vez a sua atenção e nos encontramos nos próximos vídeos. Até lá!